Saudações terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês mais uma vez aqui na Academia Universalista. E para quem vem acompanhando o curso, já tem bastante tempo que a gente não libera a aula, mas estamos de volta e saudade de vocês aqui e de conversarmos um pouquinho mais. E hoje sejam muito bem-vindos ao Nível Social 2. Se você caiu de paraquedas agora, esse vídeo, essa aula faz parte de um curso 100% gratuito, tá? No site cienciauniversalista.com.br. Se você está assistindo esse vídeo fora do site, acesse lá que você vai ter um cadastro gratuito. Tudo é gratuito aqui, galera, sem medo. Mas o cadastro vai fazer você acessar um mapa onde vão ter todas as aulas, você vai ter caminhos, enfim, algo mais interativo e que faz parte de um conteúdo programático, tá? Então, essa aula é a primeira aula do segundo nível do Caminho Social 2. Tá? Então, vou fazer uma breve revisão, tá? Do que foi o caminho passado, o nível passado, Social 1. E vamos entrar no nosso grande nível, que é um nível muito esperado por muitos, porque a gente vai entrar, como vocês viram aí, no primeiro nível foi o passado. Dentro dessa escala do conhecimento sociedade, ou seja, existem três caminhos aqui na Academia Universalista. O caminho micro, que é consciência, são as viagens internas. O caminho social, que é a relação, a interação entre você como consciência e o meio que está ao seu redor. E o caminho macro, que é o universo, tá? Que é aquelas bases de conhecimento que vai lidar com o macro, com o maior que a gente consegue conceber, tá? E vamos ver que tudo está interligado. Enfim, convido vocês a conhecerem se não estiverem já aqui no curso. E para vocês que estão no curso, como já tem um tempinho que a gente não aparece, vamos fazer uma revisão rápida aqui, um lembrete, né? O que a gente viu no nível passado, no Social 1. No caminho social, a gente vai do passado, esse vai ser o Social 2, vamos lidar um pouco com as questões do presente, e o Social 3, vamos almejar o que seria um futuro da sociedade, tá? Mas antes de entrar no nosso presente, a gente nessa primeira aula vai dar uma pincelada no que foi um pouco uma possibilidade de um passado um pouco diferente e fazer essa revisão. Então, ó, no nível passado, no Social 1, nós vimos aí as aulas, a origem da vida na Terra, ou seja, quais são as possibilidades, né, que são colocadas hoje do início da vida na Terra como um todo, tá? Dentre delas vamos destacar nessa aula uma, dentre as que foram apresentadas aqui, consideramos mais plausível e defendida até por muitos cientistas, né, como a mais provável. E aí depois partimos para falar um pouco sobre essa grande civilização, uma das primeiras civilizações no qual temos acesso a informações de cultura, de escrita, enfim, que são os sumerianos, na antiga Suméria. Uma civilização extraordinária, então a gente tinha que destacar um pouco, tá? Essa civilização mãe aí da nossa atual modernidade, né? Sociedade, humanidade, vamos dizer assim. E depois partimos para algumas questões que mostram que o passado ele pode ser um pouco, né, diferente do que chegou até a gente como de conhecimento comum. E aí lidamos com a possibilidade, né, de civilizações avançadas no passado. Depois mostramos a questão da cultura integrada entre diversos povos no planeta inteiro. E aí entramos nos deuses astronautas, onde a gente vai falar de mitologias, de destaque de outros conhecimentos avançados no passado. E finalizamos o nível passado, o caminho passado, com uma aula que particularmente eu gosto bastante, que foi a Bíblia, da ufologia à mitologia. Ou seja, mostrar como muitos conhecimentos que estão aí nas culturas, enfim, na sociedade, como precisamos fazer uma releitura, uma atualização de um conhecimento passado, que com o conhecimento atual, com a tecnologia, enfim, com as ferramentas que nós já dispomos, podemos extrair de algo que a gente achava que já dominava, ideias, possíveis conhecimentos, até diferentes, mais avançados, novas evidências, enfim. Então, eu achei um nível bem interessante. Espero que, se vocês não conhecem, né, entrem no site para fazer todo esse caminho e não pegar só aqui, né, solto uma aula ou outra, tá? Então, vamos do passado agora, vamos começar a mergulhar no presente, tá? E para a gente entrar no presente, vamos dar uma pincelada na questão agora não somente sobre a origem da vida,
mas sim a origem da vida humana, né? Como já falamos sobre isso, mas vamos destacar novamente. Então, no início, dentre algumas possibilidades da origem da vida na Terra, a panspermia, para mim, é a ideia mais coerente e colocada também como mais possível por muitos cientistas, tá? Que é a ideia de que a vida existe em todo o universo e ela vai migrando, ela vai, né, se expandindo, ou seja, a vida na Terra surgiu de componentes de vida, tá? Fragmentos de RNA, DNA ou outros seres vivos que vieram através de meteoro, ou seja, de qualquer maneira, mas a vida ela veio de fora e se proliferou aqui na Terra, tá? Então, viemos de seres microscópicos que se desenvolveram nos oceanos, migraram para os continentes e hoje estão pagando boletos. Essa é a ideia da evolução, tá? Que até eu coloquei na aula passada. Se eu não coloquei, eu vou colocar novamente. De que, galera, evolução não é para explicar a origem de tudo, a origem da vida. Mas mostra que a vida ela se adapta, que ela evolui, isso é um fato, tá? Então, podemos ver aí a árvore da vida, né, que a ciência coloca, onde eles têm uma teoria de que micro-organismos que vieram aí, talvez, possivelmente do espaço, né, a ideia da panspermia, vieram, se proliferaram nas condições, né, ambientes, na água, e aí foram se desenvolvendo mais seres, né, celulares, que foram se desenvolvendo, foram crescendo, foram virando seres marinhos, que em algum momento um peixinho aí resolveu partir para a terra, e aí com isso foi desenvolvendo e etc e tal, e abriu um leque aí para diversos animais, seres, né? Seres vivos que temos na nossa biosfera. A questão a gente nota, já existem estudos que mostram que os seres eles se adaptam, né? Como a gente vê ainda algumas cobras com resquício de patas, enfim. A evolução está aí. Mas o mais difícil que a ciência tem é pegar esses elos perdidos aí do passado. Ou seja, aí no meio aí, os primatas, eles são muito distintos entre um e outro. O homem, galera, ele não veio do macaco, o chimpanzé, o orangotango. São outros seres que estão muito parecidos, né, na mesma família, são mamíferos, da mesma espécie, sei lá, não lembro exatamente, mas são seres distintos. Mas temos parentes em comum. E aí quem é esse parente em comum a todos eles, a todos os primatas, por exemplo? Né? Ou quem sabe a todos os mamíferos? Esses elos que são complicados, o ser humano ainda não tem exatamente. E se você for ver, já falamos isso em aulas passadas, a diferença genética, do código genético de um homem para um macaco, eu não lembro agora, mas é coisa assim de 3, 4%. É muito pouco, o DNA praticamente é igual. Aí isso denota também que essa grande parte de DNA comum mostra que todos herdamos de ancestrais aí, né? E mostra que também como uma leve alteração no DNA, como muda completamente os seres, né? Então se você pegar o homem, o porco, o rato, o macaco, a diferença de DNA é na casa de 2, 3, 4, 5% entre um e outro. Então o nosso DNA é praticamente o mesmo. Agora, quem é essa galera de trás? Da onde veio esse DNA, né? E vimos a complexidade que é um DNA. A quantidade de informação de uma mera fita de DNA é praticamente uns 4.000 livros de 500 páginas. Então é muita informação. E esses elos perdidos é o que é o mais complicado. Por exemplo, a gente vê aí embaixo a evolução humana. A gente aprende na escola como algo linear, né? O Australopithecus, aí eles existiram e aí passa a ideia de que eles sumiram e apareceram outros, né? O Homo habilis, depois o Homo erectus. E na verdade a gente vai ver que não é bem assim. A gente até já falou isso em outras aulas. Esses seres, eles coexistiram. O Homo erectus e o Homo sapiens, eles viveram, eles batalharam um com o outro, eles cruzaram, geraram híbridos, ou seja, eram seres distintos, mas todos compondo a nossa origem, a nossa árvore genealógica aí,
do Homo sapiens sapiens, que é essa raça que paga boleto hoje em dia, né? E faz besteira por aí. Então, nós temos parentes aí de diversas... não sei se é a palavra correta na biologia, não lembro se é raça, se é espécie, mas enfim... O ser humano ele sofreu grandes alterações, né? E fusões e misturas. Então, essa árvore não é bem linear, né? Ela foi crescendo e coexistindo e até que ficou o Homo sapiens sapiens. Só que existe uma certa lacuna. O Homo sapiens sapiens, por exemplo, ele sofreu uma evolução muito alta. É considerada uma evolução muito alta em relação ao Neandertal, ao Homo erectus, tá? E aí fica, por que será que promoveu essa evolução tão grande, né? E aí existem algumas ideias, como colocamos, em relação ao nosso DNA, em relação à panspermia não ter sido somente de micro-organismos. Porque para a ciência é só micro-organismo que viaja no espaço, né? E não é bem assim. Se o universo, a gente teoriza que ele existe há 13,8 bilhões de anos, por aí. Isso é o que a gente enxerga dele, na verdade. Ele pode existir isso aí há trilhões de anos e a gente não vai saber. Ou sempre existiu, é uma ideia que dá a ideia do sempre, do nunca, do infinito, dá até um nó na nossa mente. Mas a gente não sabe. Então, a vida ela pode ter chegado na Terra aqui de diversas formas. Tem um filme, eu não sei se eu já comentei aqui em alguma aula, eu acho que é O Som do Trovão, alguma coisa assim. É um filme meio tosco, assim, a produção meio classe B, mas é uma ideia interessante. Onde mostra, no caso, era o ser humano voltando no tempo. Tá? Mas vamos colocar como uma civilização extraterrestre que chega aqui, aí o cara dá uma pousa, mas pousa só para fazer um xixi. É só esse xixi dele, um resto de sanduíche que ele deixou aqui, um lixo que ele não jogou na aeronave e foi embora, isso já pode desencadear o início de toda uma vida. Aí você imagina, como o nosso DNA, como ele tem informações, que a gente não faz nem ideia. Né? E como tem aquele lixo do DNA, lixo entre aspas, né? Como tem informação de muita coisa. A gente viu, basta mudar 1% que vai de um rato a um ser humano. E olha a diferença entre o ser humano e um macaco, por exemplo. É muito grande. E estamos na casa de menos de 5% de diferença. Agora imagina o que existe nos 95% restantes. Então basta um xixizinho de um ET aqui para gerar vidas muito diferentes. Então criar esses ancestrais iniciais que a evolução, como vocês estão vendo na árvore da vida, e as condições climáticas, o DNA se adaptando, enfim. A vida ela cresce muito rápido, muito complexa, em cima de sementes muito pequenas. Então a origem das sociedades no planeta, a origem do ser humano, ainda não é algo que está completamente claro. A gente já é fato que o ser humano evoluiu, né, do Homo erectus, do Homo sapiens, do Neandertal, mas o nosso passado, quando a gente vai muito para trás, fica meio complexo. E a gente sabe que estamos evoluindo. O próprio Homo sapiens sapiens ele vai deixar de existir em algum momento. Aí vai deixar de existir por quê? Né? Já teve uma época que tinha Neandertal e sapiens. E agora, por que só tá a gente? Será que pode chegar uma outra galera? Vindo de outro lugar? Outros humanos? Enfim, vamos só cogitar. Então, seguindo, falando, né, lembrando aí o que é a panspermia, é a teoria segundo o qual micro-organismos ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, sendo capazes de dar surgimento a ela quando atingem um planeta adequado. Tá? Aí fica aí a dica, a revisão na aula social 1, aula 1. Tá? Caminho social 1, aula número 1. A gente falou aí do tartígrado, falou aí de algumas representações, né, em culturas muito antigas, nossos ancestrais desenhando aí coisas muito impressionantes, como vocês podem ver aí, ó, seres humanos com um globo, né, cobrindo a cabeça, enfim, muita coisa embasando a questão dos deuses astronautas. Aí a questão do meteoro na Rússia, mostrando, poxa, um meteoro, quanta vida ali, né, latente em código genético ele pode trazer, inclusive com água. Aí a foto de um suposto fóssil de um micro-organismo em Marte. Daqui a pouquinho, ó, já descobriram, não sei se vocês viram, não tem muito tempo,
os astronautas na estação espacial fazendo limpeza das janelas no lado de fora, lembrando lá no espaço, fora da atmosfera, radiação muito alta, oscilação de temperatura muito alta, e descobriram algo fantástico. Descobriram lá de fora da janela plâncton, aquele plâncton que tem nos mares, plâncton. Beleza, achar plâncton já é surpreendente. Nossa, será que furacões jogaram na alta atmosfera, se desprendeu? Eles não sabem exatamente como é que o plâncton chegou lá. Será que não foi na própria, aeronave? Enfim, mil possibilidades. Já é impressionante ter plâncton lá em cima. O mais impressionante é ter plâncton no espaço vivo. Vivinho da Silva. Ou seja, o que era impossível, de um ser desse sobreviver, o danadinho foi lá para cima, ninguém sabe como, e ainda ficou vivo, ficou lá de boa. No lado de fora da janela lá, os plâncton lá de boa. Ou seja, mostra como a gente precisa aprender sobre o espaço, sobre o vácuo. Então vamos seguir. Então isso tudo para a gente lembrar o nível passado, para a gente entrar no presente sabendo que, quando a gente vai analisar o presente, temos que lembrar que a gente não conhece exatamente o nosso passado, tá? E aí mais uma lembrança, uma revisão da aula, no caminho social, nível social 1, aula 3, que é a questão de possíveis evidências de civilizações avançadas no passado. Aí tem aí embaixo a tábua sumeriana, mostrando aí o Sol e os planetas do Sistema Solar, né? Pô, como é que esses caras já sabiam de astronomia assim? E aí tem na Austrália aí, desenhos aí rupestres com figuras muito semelhantes a trajes espaciais, figuras que a gente chama de extraterrestres, né? Pumapunco na Bolívia, olha o H aí, construções praticamente impossíveis para aquela época na nossa, tecnologia atual. Quem sabe já existem estudos mostrando que existe uma possibilidade dos caras lá no passado terem construído pedras através de geopolímero. Ou seja, algo que a gente não sabe fazer hoje e talvez eles tenham feito no passado, ou seja, algo bem mais complicado. Eu esqueci o nome daquela máquina que foi encontrada no fundo do mar, enfim, tá na aula lá, tem uns detalhes dela, que é um conjunto de engrenagens muito sofisticado, que o pessoal não imagina como é que a galera no passado já tinha um maquinário tão preciso astronômico, tão sofisticado como esse. Aí é uma imagem de um templo lá no Egito, mostrando aí imagens semelhantes a um helicóptero, a aeronaves com cauda, com asa, enfim. Isso só uma pincelada, só para vocês lembrarem o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que a nossa história ela é muito mais antiga, a história humana na Terra, ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. E isso para mim já fica evidente, nesse universalismo aí de bases do conhecimento. Muita coisa está apontando para isso, que a gente não faz ideia da nossa história. Dizer que o ser humano veio de 50 mil anos para cá, eu acho que é muito pouco, tá? Inclusive existem desenhos rupestres, com figuras semelhantes, desenhos feitos pelo homem e tal, e pinturas de animais muito semelhantes a dinossauros, a Triceratops, etc. Será que o ser humano é mais velho do que a gente pensa? Então aí, por exemplo, vocês lembram? Eu acho fantástico. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Agora não dá para ler não. Mas na aula passada tem, mostrando uma região fossilizada na época, muito lá atrás, na época, não lembro agora se era na época dos dinossauros ou um pouco posterior, mas muito antiga, onde acharam pegadas em forma de sapato, inclusive uma dessas pegadas tinha esmagado um bichinho desse. Ou seja, denotando, olha, essa pegada, rapaz, realmente é muito antiga. E numa marca semelhante a uma marca de sapato. Como existem estruturas no fundo do mar do Japão, que tudo indicam terem sido artificiais, ou seja, estruturas que hoje estão no fundo do mar, mas que em algum momento estavam na superfície e com civilizações aí. Entre na Turquia, México, enfim, Egito e muitas partes do mundo, Índia, Tailândia, estruturas muito complexas, integradas, mesma simbologia, mesma ideia, tudo muito parecido e com arquiteturas, com engenharias fenomenais, ou seja, só mostrando quão é antiga a nossa história, tá?
E aí eu vou destacar na região da antiga Mesopotâmia, essa sociedade dessa região de Ubaide, ela é considerada assim, foram poucas, acharam pouquíssimas relíquias, né? Pouca coisa foi encontrada dessa civilização, que é mais antiga do que a sumeriana. Pouquíssima coisa, tá? Então, ela é tão antiga que quase não tem mais vestígio. Aí eu acho que já comentei em algum momento, não sei se em aula ou em vídeo, que encontraram essa máscara aí na esquerda, né? A máscara de Ubaide. E que se assemelha muito a figuras de relatos ou de outras culturas antigas em outras partes do mundo. Esse desenho de seres com a cabeça, né, esticada e os olhos inclinados. E o que me chamou a atenção foi um caso particular meu, onde eu sonhei, né, eu já comentei isso em algum momento, mas eu sonhei com, não vou relatar o sonho agora não, mas com um ser em pé, devia ter uns 2,5 metros de altura, e o rosto dele, eu lembro bem do corpo dele, as ombreiras assim inclinadas, tinha uma certa armadura branca com alguns detalhes em roxo, né, lilás, branco, a pele um cinza, quase branco, mas cinza, e o rosto fazia parte, mesmo no estilo dessa armadura, tinha uma máscara. E eu fiquei assustado porque eu tive esse sonho e não tinha visto essa imagem. E alguns dias depois, fazendo coisas aqui da academia, estudando as coisas, quando eu vi essa máscara, eu fiquei altamente assim, assustado porque era igual, era essa daí. Então esse ser do sonho era exatamente essa máscara. E eu fiquei me questionando, caramba, como é que eu sonhei com essa máscara se eu nunca vi essa máscara, né? E o detalhe chamou a atenção, esses olhos, né, retangulares aqui na máscara, que não era o olho dele, e a cabeça parecida um losango. Então, enfim, como tem coisa antiga aí do nosso passado, né? E aí, olha que detalhe também interessante dessa máscara na direita aí, em Kosovo, a pequena máscara de terracota. Olha a máscara, né? Mais uma vez, povos muito antigos relatando coisas muito semelhantes. E há figuras não humanas. Seguindo, lembrando que a gente vai entrar no nosso presente, de que além dessa panspermia toda, além da pluralidade da vida aí no universo, a gente lembrando que nós somos consciências habitando esses corpos aqui, tá? Que nos permite essa experiência humana na superfície da Terra. É lembrar que a dinâmica das consciências ela não cessa, ela não para. Então as consciências elas estão chegando aqui nesse momento, nessa experiência, estão indo, outras estão voltando, as mesmas estão voltando, enfim, voltando, chegando de outros lugares, indo para outros lugares, ou seja, a dinâmica é muito mais complexa do que só isso que a gente consegue perceber diretamente, tá? Então a consciência é um elemento cósmico sendo manifestada em todos os estados de realidade. O planeta Terra segue o mesmo padrão de fluxo consciencial entre o tempo, densidades de realidade e espaço, ou seja, o próprio espaço cósmico. Ou seja, a consciência ela está se manifestando no tudo, tá? Em tudo, todas as dimensões, vamos ter consciências em todo o espaço, enfim, em tudo, porque a gente até no Caminho Universo lidou muito nessa questão que é consciência. E isso é algo muito interessante. Então, se você não está ainda assistindo as aulas do Caminho Universo, vai lá também, que a gente vai ver que está tudo integrado. Tá? Os 3 caminhos aqui, ó, consciência, social e universo, é tudo interligado. Então, a gente vai ver que o próprio... Aqui falando agora de sociedades aqui na Terra, a gente vai ver que a origem dela é com a chegada de consciências de diversas partes do universo. De diversos momentos do universo. Porque locais a gente dá a ideia de espaço, mas de momento, de diversas frequências do universo, ou seja, da ideia de dimensões, densidades e realidade. Então, aqui o intercâmbio, né, consciencial ele é muito alto. E isso desde sempre. Então, recomendo aí o filme nacional chamado Área Q, com o Murilo Rosa, né, o brasileiro, a Tânia Kalil, a brasileira, e o Isaiah Washington, um ator americano aí que fez um filme que eu considero os melhores filmes desse conceito, tá? É um filme fantástico e recomendo para vocês verem como as consciências elas estão
chegando aqui. Muitas vezes fica assim, nossa, o extraterrestre chegar aqui. Aí só imagina sempre uma nave descendo. E por que não um bebê nascendo, né? A gente não sabe de onde vem aquela consciência. Então a viagem é, às vezes, por outros meios, outros caminhos. Lembram que a gente falou no Caminho Universo sobre o campo, o espaço-tempo e o campo mental? Então, entre campo mental, o espaço-tempo é um outro lado. Então, via campo mental, podemos estar em momentos, em espaços muito além do que a gente pode imaginar. Mas podemos experimentar, podemos presenciar, né, aquele momento ali. Então, Os Exilados de Capela é um conto, é um livro que relata algo parecido, ou seja, um planeta que passou por um momento de transição tal que diversas consciências migraram daquele planeta para onde? Para a Terra. Tá? E a galera que veio para a Terra era o seguinte, é uma galera que precisava continuar, né, naquela mesma fase de experiência que era o planeta Capela. Ou seja, a galera que não passou de ano veio para cá, porque Capela já começou a receber consciências com uma outra densidade de realidade, com outra vibração, vamos dizer assim, de consciência. Então, é uma ideia muito interessante, que por mais que pareça místico falar de vibração de consciência, a gente viu que a consciência sendo a própria manifestação do campo, nós vamos estar falando de energia, frequência e vibração, certo? Esses três elementos. Então, esses três elementos do campo, né, lembra da tela de LED? Enfim, olha, o Caminho Universo eu recomendo muito. Então, a própria consciência, ela vai, através da sua conexão direta com a fonte, ela vai se manifestar em diversas partes. Tá? Então, existe certamente essa migração de astros, aí, de planetas, de sociedades, enfim. E isso tudo formando no nosso passado, a nossa origem. Então, vamos imaginar as possibilidades. Eu aqui não vou dizer o que é que acontece, o que é real. Exilado de Capela ocorreu. Não é a nossa ideia aqui. Lembre-se, estamos aqui treinando o pensar. Então, existem essas grandes possibilidades, por mais mágicas e sensacionais que sejam, mas existem essas possibilidades. E podem ser realmente reais. E a minha intenção aqui é mostrar para vocês o seguinte, é vocês pensarem e ver se tem lógica, se está integrado, se tem um certo nível de lucidez, uma certa coerência. Mas não tenho certeza, não posso dizer que isso é a verdade para vocês. Deixando bem claro, beleza? Então, seguindo aqui, ó, lembrando um pouco das culturas integradas. Né, que eu até brinquei, nossa, a pirâmide era moda no passado. Vou fazer uma casinha. Não, porque não é um templo gigante que vai durar mais do que a minha vida. Vai ser para meus ancestrais. Vou fazer que forma? Vamos fazer pirâmide, né? Nada de retangular, pirâmide. E coincidentemente o planeta inteiro. Inclusive, até talvez fora do planeta Terra, aí, como tem umas certas imagens de Marte, mostrando estruturas piramidais, né? Olha aí, ó, México, Egito, Indonésia, Índia, como são parecidos. 3 portas, a porta do meio maior, a questão do número 3, né? Santíssima Trindade, né? Presente, passado, futuro, ou seja, como o número 3 ele é muito presente nas culturas antigas, como é representada sempre uma simbologia muito parecida e os seus templos muito parecidos e em geometrias que estão correlacionadas com física, lembram no nível universo? Com estrutura do próprio espaço-tempo, tetraedro, enfim, olha como uma coisa complexa, amarrada, e é tanto conhecimento no passado, olha aí, ó, México, Egito e Indonésia, cada um em uma parte do planeta. E, teoricamente, esses povos eles não estavam, né, coexistindo não estavam trocando ideia, não estavam se visitando. E mesmo assim, eles construindo mesma simbologia. Ou seja, o nosso passado é muito diferente. Tá? Acredito que, sim, existia uma comunicação entre os povos, muito maior do que a gente imaginou. Acredito que sim, que houve essa comunicação, mas que não responde a essa popularização de mesmas ideias, mesmas culturas, porque existem povos de tempos muito diferentes. Alguns até isolados, outros acho que não tão isolados assim. Mas está muito além do que a gente imagina, tá? E dando sequência aqui, deixa eu ver se eu pulei uma, não.
E finalizando é o seguinte, essa primeira aula é só para preparar aonde a gente vai entrar. Só queria mostrar para vocês que o nosso passado ele é muito maior, tá? Acredito que as evidências apontam que sim, que o nosso passado ele é repleto de um intercâmbio aí da visita de seres, de consciências de outros lugares, que de alguma forma, ou se fazendo presente, ou até mesmo alterando o nosso DNA diretamente ou indiretamente, fizeram parte até da nossa própria evolução, tá? Então certamente nós herdamos aí DNA de outros seres aí do universo, aí da galáxia, e fazemos com isso então parte de uma família muito maior, tá? Então temos a nossa história muito antiga, e tem aquela história que é contada até a gente, tem aquela história que não chega até a gente porque não querem, tem aquela história que ninguém sabe ainda, mas enfim, mostrando como o nosso passado realmente ele é rico, ele é imenso e a gente não imagina, para a gente começar a entrar no nosso presente, tá? São 7 da tarde em ponto. São 7 da tarde, ó o meu computador falando. Desculpa aí, ó, a falha. Mas não existe 7 da tarde computador, ele falou a hora. Então voltando, galera. Existe dentro desse passado possíveis evidências que mostram que sempre existiu um formato piramidal também de controle social, onde sempre uma minoria exercer um poder muito grande sobre a massa, sobre a maioria. E dentro desse exercício do poder a gente vai ver o quê? O controle da própria história. Que a história muitas vezes ela é contada, tá? Então muita coisa a gente vê ali um artefato, uma ruína, algo, né, palpável, mas às vezes são só relatos, são só história mesmo contada. E a gente vai ver como essas histórias contadas, elas sempre estão mostrando um direcionamento de interesse para uma pequena parcela daquela população, né, local que detém o poder sobre o controle sobre a sociedade, tá? E será que no presente a história mudou? Será que não estamos sabendo grandes verdades por interesse de poucos? Será que não estamos tendo acesso à verdade porque existem seres, pessoas que têm muito interesse que continuemos assim? Então, para a gente entrar no nível que eu considero que vai ser o mais difícil para nós, vai ser esse aqui, o nível social 2. Porque a gente vai ter que entrar, como eu chamo, na latrina do planeta. Só que eu não quero só mostrar os problemas. Eu quero mostrar os problemas, vocês precisam começar a olhar para o lado e ver que existe muito mais do que a gente pode imaginar, está na nossa cara, mas a gente não vai parar por aí, como eu vejo muitos pesquisadores, muitas pessoas só querem mostrar a treta. O bicho vai pegar, a treta, a dominação, você está ferrado. Aí para aí. Ou seja, você vai estar alimentando o próprio sistema. Da mesma forma, e a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar o problema, mas temos que mostrar o que? A solução. E é isso que vamos fazer aqui ao longo da academia. Então, falando de controle da história, ó, esse será o nível mais difícil, não pela complexidade das ideias, mas por levantarmos evidências conspiratórias e, como o próprio nome diz, não temos acesso a provas e informações oficiais. Vamos pontuar ideias e possíveis evidências para que cada um busque raciocinar sobre as possibilidades e que isso ajude a descortinar um mundo mais próximo da realidade possível, tá? Então, o nome já fala, uma conspiração ela nunca vai ser oficial. Vamos mostrar que já se oficializou, oficializaram conspirações do passado, onde lá atrás era algo de conspiração, começou a chover. E hoje já o próprio governos ou entidades mostram que realmente aquela conspiração do passado existiu, né? Como a própria Área 51. O governo sempre desmentiu a existência dela e disse que isso era conspiração. Hoje ela diz que existe, mas que a conspiração é essa coisa de ter material de fora do planeta. E a vida segue, tá? Então vamos ver o que é que está por trás disso tudo, né? Por que interesse nisso? Por que interesse no acobertamento? Por que interesse na desinformação? Então vai ser um nível difícil, mas vai ser um nível muito importante, beleza? Então a gente vai ver aí, ó, né, o Concílio de Nicéia, várias situações aí conspiratórias, a própria mídia, o poder da desinformação, enfim, tem muita coisa para a gente conversar.
E mais uma vez eu queria desejar aqui boas-vindas a vocês aqui na academia, nesse nível que vai ser muito importante. Agradeço demais a participação e o carinho de vocês. Deixem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia nova, algo que você não tenha concordado. Deixe aqui sua visão, que vai enriquecer muito. Aqui no site Ciência Universalista, que você pode deixar seu comentário, responder o comentário da galera, ver o mapa da galera no Brasil, ver quem está matriculado. Ou seja, isso tudo, galera, sendo feito por um trabalho de voluntários, um trabalho que está ficando cada vez mais legal, bonito, muito bem estruturado. Então agradecemos o apoio de vocês, tá? Demais, e principalmente a motivação, o carinho, para que a gente continue aí integrando conhecimento. E depois vamos integrar o quê? Integrar pessoas. Vamos gerar uma sociedade mais de boa da galáxia, como eu gosto de falar, mas que a gente fique com um pouco mais de paz nos nossos corações. Porque a gente vai ver nesse nível que a luta não é fácil. Beleza? Então, estamos agora terminando a nossa primeira aula desse grande nível. E sempre dizendo que a viagem do conhecimento sempre continua, tá? E em breve estaremos aqui na academia, tá bom? E continuando aqui ó, no cienciauniversalista.com.br, as aulas da academia, continuando os vídeos, as postagens lá no Facebook, o canal no YouTube e aonde mais a gente tiver contato na vida, vamos estar podendo sempre estar de braços abertos a ouvir novas ideias e aprender com vocês e levar um pouquinho do que a gente aprendeu àqueles que querem escutar, têm afinidade com a ferramenta que eu acho mais poderosa hoje de liberdade, que se chama universalismo, tá bom? Então, gente, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com vocês quiserem, mas como eu sempre desejo, digo, fiquem em paz, tá bom? Gente, até a próxima aula, hein? Tchau, tchau, valeu!